Pega aí a sua Bíblia, abra no livro, aleluia, livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Vamos estar fazendo a leitura no capítulo 25, aleluia, no versículo 31 em diante, amém? Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida, mas de muita importância, de sumas importância, aleluia, para as nossas almas, que vai dizer assim, o fim, o prefácio vai dizer o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. Escute isso aí. E todas as nações serão reunidas diante dele. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta, aleluia, dos bodes as ovelhas. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: ouve isso aí, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Até aqui, observe que Jesus Cristo, nosso Mestre, ele vai estar encerrando o seu sermão profético no capítulo 25 de Mateus, e ele vai nos mostrar como será aquele grande dia, como será o grande dia do Senhor. Observe que o texto vai nos relatar que quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, aleluia, então se assentará no trono da sua glória. Aí o texto diz que todas as nações, o texto diz o quê? Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações, isso implica em dizer todo ser humano, tribo, língua, nações, branco, negro, pardo, todos estarão diante do nosso Deus. E a Bíblia vai nos relatar que o próprio Senhor vai separar. Aleluia, isso é muito forte. Não vai ter confusão naquele grande dia, como tem na terra, como tem em algumas igrejas. É uma mistura, aleluia, de pessoas dentro da igreja. É uma mistura, aleluia, de pessoas que se diz crente, mas na verdade não é crente. É uma mistura na face da terra de pastores que se diz pastores, mas não são pastores. Há uma mistura na face da terra de pessoas, aleluia, que se diz obreiros, mas não são obreiros. Há uma mistura na
face da terra, dentro das igrejas, de pessoas que se diz missionária e não são missionárias. Há uma mistura de pessoas, porque a Bíblia vai nos relatar acerca de quê? Do joio que se mistura no trigo, que entra no meio do trigo. Ou seja, a Bíblia vai dizer que aquele homem plantou a sua semente, aleluia, e de madrugada o inimigo veio e plantou o joio. A semente do joio estava ali no meio, aleluia, do trigo. Mas a Bíblia diz, louvado e engrandecido ao nome do Senhor, a Bíblia nos relata que os servos queriam arrancar o joio que estava no trigo, mas o dono da vinha, o dono do campo, o senhor daquele servo disse para ele: não deixa que vai chegar um dia que os anjos vão separar o joio do trigo, o trigo do joio. E é esse dia aqui, irmãos, é esse dia onde o texto está dizendo, aleluia, e todas as nações serão reunidas diante dele, aleluia, todas as nações estarão reunidas diante do grande e poderoso Deus, o nosso Deus. Mas a Bíblia nos relata que o texto está nos mostrando que o próprio Senhor vai fazer, aleluia, essa separação e apartará um dos outros, aleluia, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Tem cara de ovelha, mas é bode. Tem cara, aleluia, de pastor, mas é lobo. Tem cara, aleluia, de obreira, mas é Jezabel. Mas naquele grande dia não tem como se esconder diante, aleluia, da separação. Porque quem vai separar aqui não é o homem, não é a mulher, não é o pastor, não é o líder, não é o bispo, não é o apóstolo que vai separar, aleluia, o joio do trigo. Não, mas sim quem vai separar, aleluia, é o próprio Deus que vai separar, aleluia, as ovelhas do meio dos lobos. E a Bíblia vai nos relatar que as ovelhas estarão do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Mas observe as palavras que vão sair da boca do Senhor para que estiver do lado direito. A Bíblia vai dizer que as palavras que vão sair da boca do Senhor é esta: então dirás o rei, aleluia, aos que tiver a sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino, aleluia, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observe que as palavras para o que estão do lado direito é uma palavra boa, é uma palavra de alegria, é uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto. Mas que estiver à esquerda, a Bíblia vai dizer que as palavras não serão boas para ouvir, não serão boas para aceitar, mas querendo ouvir ou não, querendo aceitar ou não, vai ter que ouvir as palavras que vai sair da boca do próprio Senhor. Para aqueles que estão do lado, aleluia, esquerdo, a Bíblia diz que no versículo 41, então o Senhor vai dizer também para os que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim. Quem quer ouvir uma palavra
para aqueles que estiverem do lado esquerdo. Ou seja, quem são esses que estão do lado esquerdo? São todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor em terra. São todos aqueles, aleluia, que debocharam da igreja na terra. Quem são esses que estão aqui do lado esquerdo? São todos aqueles, aleluia, que um dia blasfemaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem são esses, igreja, que estarão do lado esquerdo? São todos aqueles, aleluia, que praticam a iniquidade, que vivem no pecado, que viveu na idolatria na face da terra. Quem são esses que estarão, aleluia, do lado esquerdo? São todos aqueles que estavam um dia na terra com duas mulheres, aleluia, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida promística. São todos aqueles que um dia viveu com homem, se casou com outro homem. Quem são essas pessoas? São todas aquelas que um dia viveu mulher com mulher. São todos aqueles que um dia trocou de sexo. Quem são esses que estarão do lado esquerdo? São todos aqueles que um dia roubaram. São todos aqueles que um dia viviam uma vida na terra de fornicação. São todos aqueles, igreja, desperta, porque o Senhor está voltando e um dia nós vamos prestar conta, nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai separar. Não adianta você se esconder. Hoje você se esconde aqui na terra, onde você pega escondido, onde você fornica escondido, onde você adultera escondido, mas vai chegar aquele grande dia que você vai tentar se esconder no meio da multidão, mas não vai adiantar, porque os olhos do Senhor te veem, te contemplam, e todos esses que estarão à sua esquerda vai ter que ouvir abertamente, aleluia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, reservado para o diabo e os seus anjos. Todos que pecam, todos que vivem no pecado, vai ter que ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas todos que pecam, sim, todos que pecam, todos que roubam, sim, todos que roubam, todos que adulteram, sim, todos que adulteram, todos que debocham da obra da igreja, sim, todos que debocham, todos que falam mal de pastor, sim, todos que falam mal de pastor, todos que falam mal do dízimo, sim, todos que falam mal de dízimo, de oferta, todos que chamam pastor de ladrão, sim, essas pessoas estarão à esquerda, aleluia, na qualidade de bode, aleluia, e vai ser lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas o Senhor, aleluia, tem algo reservado para todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas o Senhor vai dizer, aleluia, para os justos. Quem são os justos? São todos aqueles que vivem segundo a vontade, são todos aqueles que temem ao Senhor e vivem segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. São, aleluia, aqueles, aleluia, que levantaram as suas mãos, entregaram a sua vida cansada ao único e suficiente Salvador da sua alma. E como eu posso fazer, evangelista, para que eu, aleluia, seja salvo? Irmão, irmã, ei ouvinte, ei meu amigo, minha amiga, é simplesmente você reconhecer os seus pecados, você se arrepender dos seus pecados, levantar tuas mãos, entregar a tua vida a Jesus, largar o pecado, largar
até o fim da sua vida, e assim você será salvo, porque a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Mas a Bíblia, aleluia, vai dizer, irmãos, aleluia, a palavra de Deus vai dizer no livro de Daniel, glória, capítulo 12 de Daniel. Escuta que a palavra vai dizer para todos aqueles, aleluia, que vivem no pecado, e para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Capítulo 12 de Daniel vai dizer: e naquele tempo se levantará Miquel, o grande príncipe que se levanta, aleluia, pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual, aleluia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todos aqueles, aleluia, que se achar escrito no livro da guerra. Irmão, você precisa temer, irmão, você precisa cortar, você precisa reconhecer que Jesus é o único suficiente salvador da tua alma. Por quê? Porque senão o teu nome não estará escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, no seu versículo 11 em diante, vai dizer que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi direto lançado no lago de fogo. Atente, ei você, aleluia, que está aí achando que não vai acontecer nada, que, aleluia, que você não vai prestar conta, você está enganado, porque o próprio livro de Apocalipse vai dizer que as pessoas que não tiveram seu nome ali escrito foram julgados segundo as suas obras. Mas escuta aqui o que Daniel está dizendo no versículo 2, capítulo 12: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Escuta, um para a vida eterna, aleluia, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Sabe quem são esses que vai ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno? São todos aqueles irmãos que desprezam a palavra, que vivem a vida, aleluia, de qualquer maneira, que amam o mundo, aleluia, que rejeita a salvação. São essas pessoas, são os ímpios que vão ser, aleluia, ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. A Bíblia, ela é poderosa. São essas pessoas que estão à direita de Cristo, que estão à esquerda de Jesus, que vai ter que ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas por que vão ter que ouvir isso? Porque despreza, diaconisa Rosana, porque despreza a palavra, rejeita o evangelho. Você observa que a gente sai, como eu saio sábado evangelizando esse conjunto. Eu ofereço uma palavra, um folheto para o povo. Uns pega, guarda no bolso, outros nem recebe e diz que não quer, que ali não é lugar de falar de Jesus. Aleluia! Eles rejeitam a palavra, outros me xingam, outros debocham de mim, até criança, até adolescente. Semana retrasada eu parei um grupo de adolescentes e comecei a pregar a respeito da vida de Jesus, e aqueles adolescentes debochando de mim, rindo da minha cara, me imitando, me debochando, e eu fiquei observando e dizendo para Jesus: aleluia, Senhor, eles podem até debochar de mim, mas que eu estou anunciando a volta do Senhor. Eles podem até rir da minha cara,
eles podem até debochar de mim, mas vai chegar aquele grande dia, Senhor, se eles não se converterem, eles vão ter que ouvir da boca do Senhor: lembra que eu enviei meu servo para pregar para vocês, e vocês debocharam, e aí eles vão ter que ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Irmão, não quero ouvir essa palavra. Ei, meu amigo, não quero ouvir essa palavra. Se aproxime de Jesus, aceite Jesus, para que naquele grande dia você possa ouvir essa palavra: vinde bendito de meu Pai, possuís por herança o reino que está, aleluia, preparado para vós desde a fundação do mundo. Aí, no livro de Mateus 25, que nós lemos o texto, vai dizer que aqueles que estão à direita, vai dizer assim: mas quando nós tivemos com fome, tivemos de comer, e com sede tivemos de beber. Aí Jesus vai dizer: quando eu enviei um daqueles pequeninos, irmão, e vocês os alimentaram. Mas observe que para os que estão à esquerda, Jesus não tem diálogo com eles. Já observou? Eles até tentam justificar, mas Jesus não tem diálogo com essas pessoas. Vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, maldito. Sabe por causa de quê? Porque Jesus, já como diz a Rosana, conhece as suas obras. Jesus, Débora, conhece as suas obras. Jesus conhece as minhas obras. Jesus sabe o que eu faço e que eu não faço. Jesus sabe o que você faz e o que você não faz. É por isso que Jesus vai dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito. Porque Ele sabe quem não faz, Ele sabe quem não é, Ele sabe quem finge, Ele sabe quem engana, Ele sabe quem rouba, Ele sabe quem mente, Ele sabe quem adultera, Ele sabe quem fornica, Ele sabe quem fala mal da igreja, Ele sabe quem persegue a igreja. Jesus, Ele sabe quem tem uma vida com o capeta e não com Ele. E por isso que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Eu te aconselho a você não ouvir essa palavra. Mas como que eu faço para não ouvir essa palavra? É só aceitar a Cristo, se converter dos seus maus caminhos. Se arrependa hoje, converta seu riso em pranto, converta a sua alegria em miséria. Reconhece que você é um pecador miserável e precisa de Jesus para a salvação da tua alma. Reconheça hoje, para de ficar aí enganando e sendo enganado, sendo pisado por Satanás. Jesus te quer te salvar. Eu não vou me alongar muito, amém? Mas medite nessa palavra, porque todos vão estar, todos, branco, negro, amarelo, pardo, chinês, japonês, argentino, alemão, vai estar africano, angolano, vai estar baiano, vai estar naquele grande dia carioca, que gosta de uma farra, uma cachaça, vai estar baiano que gosta de uma festa, de uma bagunça, vai estar naquele grande dia, vai estar feiticeiro, macumbeiro, agoreiro, vai estar naquele grande dia. Ninguém vai escapar dos olhos de Deus, ninguém vai escapar daquele grande dia. Vai estar diante do Senhor, querendo ele ou não, vai estar e vai prestar conta diante de Deus, mas vai estar. Deboche hoje para você ver o que te espera. Vive uma vida de pecado hoje para você ver o que te espera. Vive uma vida alheia para você ver o que te espera. O inferno te espera se você não se converter. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.